voltamos com a nossa aula de ciência, onde nós estamos trabalhando a estrutura da planta, certo? Aqui nós temos alguns animais, né, que participam da polinização, que é onde eles transportam, né, o pólen de uma planta para a outra. Então, esses animais, eles têm uma importância muito grande na natureza, né? Eles são agentes que fazem a polinização, eles participam desse processo, certo? Então, tanto as borboletas, como os pássaros, as abelhas, entre outros animais, eles têm um importante papel nesse processo. Vamos falar um pouquinho sobre as plantas e suas partes, né? Nós entendemos, vocês aprenderam que existem as plantas que são chamadas completas e as incompletas. As completas, elas possuem, né, raiz, caule, folha, flor, né, e frutos. E as incompletas, elas não possuem nem flor e nem frutos, né? Então, a planta é composta de raiz, caule, folhas, flor, frutos e semente. Por que semente? Porque os frutos, eles trazem dentro deles as sementes, né? Aqui, essa planta, não tem mais o fruto, porque vocês conseguem entender, porque vocês não conseguem visualizar as flores aqui, porque já existem os frutos, né? A partir do momento que nascem os frutos, as flores já não existem mais, né? Então, por quê? Porque elas surgiram através dela os frutos, né? Então, a planta completa, ela passa por esse processo, né? Vocês fizeram a numeração do desenvolvimento das plantas, né? E as partes, quando ela está se desenvolvendo, quando ela está crescendo, que nasce primeiro, as partes que vêm seguindo uma sequência, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho de cada parte da planta. Nós temos aqui uma flor, né? Nós temos aqui uma flor, que a seiva representa o sangue, as raízes são como se fosse o intestino da planta, né? As folhas como se fosse o pulmão dela, e as flores são os órgãos, né, dela, onde ela se reproduz, né, através dos pólen que elas recebem dos pássaros, das abelhas, das borboletas, entre outros animais que são responsáveis por participar desse processo, certo? Então, nós vamos falar sobre as raízes, objetivo, né, com a importância da raiz em uma planta, tá certo? Então, elas fixam, né, a planta no solo, absorvem a água e os sais minerais e conduzem até o caule, né? Tudo isso que elas absorveram, tanto a água como os sais minerais, ela leva até o caule. Quando chega no caule, ele é responsável em distribuir para o restante das plantas. Foi isso que nós estudamos, certo? Então, os caules conduzem a seiva através dos seus vasos, que levam a água das raízes, os alimentos, as folhas, para ativar as regiões ou serem armazenadas, né? Então, ele tem a função de produção e sustentação das folhas, dos frutos e das flores, né? Então, o caule, ele é responsável por essa sustentação, né, das folhas, das flores e dos frutos. Por quê? Porque ele vem logo depois da raiz, né? Ele nasce logo após da raiz, para depois nascer as folhas, as flores e os frutos, certo? Então, as folhas, conforme nós estudamos, ele tem um importante papel no processo da fotossíntese, né?
a respiração e na transpiração de toda a planta. Então, entre as folhas e a raiz, acontece uma permanente ligação de solução, né? Que estão relacionados à água. Então, as folhas, elas são responsáveis por esses processos, tanto da fotossíntese como da respiração. Tanto é que elas são consideradas, como vocês estão vendo aí na imagem da própria planta, né? Aqui, como vocês estão vendo, elas são consideradas os pulmões, né, da planta, certo? E as flores? Ela é responsável em fazer a reprodução dos vegetais. Nesse processo, onde o vento, os pássaros e os insetos, eles transportam o pólen, né? Não somente os animais, mas como o vento. Muitas vezes a água também é um agente que transporta os pólenes, né, de uma planta para a outra, certo? E fazendo com que elas se reproduzam, né? Então, tem os frutos também, que eles se desenvolvem das flores, né? Os frutos nascem depois das flores e eles são responsáveis em guardar o quê? As sementes que vão dar origem às novas plantas, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho aqui da estrutura das plantas, que são órgãos vegetativos, a raiz, o caule e as folhas, e os órgãos produtivos, que são o quê? Reprodutivos, que são as flores, os frutos e as sementes. Nós temos aqui as raízes, parte da planta, o caule, temos aqui o fruto, a flor e as folhas, certo? Nós estudamos também que as folhas, elas têm diferentes estruturas, né? Tamanhos também. Então, elas se diferenciam demais. Tem vários tipos de folhas. Você pode diferenciar pelo tamanho, né? Aqui nós já falamos sobre as partes das plantas e aqui vamos reforçar mais. Por quê? Porque vocês estão tendo que fazer uma revisão como forma de estudo, né? De fixação de conteúdo. Então, a raiz é a parte responsável pela alimentação, né? Essa é a parte responsável pela alimentação. É através da raiz que a planta absorve a água e os sais minerais e conduz matéria orgânica até o caule, né? Através do caule é distribuído para o restante das plantas, né? Então, funciona como uma despensa, guardando reservas de nutrientes. Isso é a raiz. As raízes podem ser subterrâneas, sobre o solo, ou pode ser aquática, né? Quando elas são suspensas sobre a água. E aérea, quando elas estão nem na terra, nem dentro da água, certo? Não é voando, gente, mas é quando elas não dependem, elas não estão fixas na terra e nem tão pouco dentro da água. Então, elas são chamadas de plantas aéreas, né? Aqui nós temos o caule. Ele funciona como uma sustentação. Mas sustentação de quê? Nós temos aqui, olha só, esse tipo de caule, né? Um caule grande, grosso, né? Espessura grossa. Nós temos aqui um caule mais delicado, mas com outros tipos de outras características, espinhos, estão vendo aí? Então, o caule é a parte das plantas que serve para sustentar as folhas, as flores e os frutos. Eles transportam as seiva, né? Que é elaboradas e brutas. Elas são retiradas do solo através das raízes. E eles colaboram, né, na realização da fotossíntese, tá certo? Então, falar da fotossíntese,
que através do caule, tanto os nutrientes como a água é transportado para o restante da planta, né? As folhas que passam pelo processo da fotossíntese e onde ela recebe a luz do sol, junto com a água e os nutrientes que ela capta do solo, né? Ela o quê? Ela fabrica o seu alimento. Nós estudamos que esse alimento que ela fabrica é chamada de glicose, que é um tipo de açúcar e que depois desse processo onde ela fabrica o seu próprio alimento, ela libera o gás oxigênio para a atmosfera, tá certo? Onde nós respiramos esse oxigênio e a própria planta, né? As folhas, nós temos aqui vários formatos de folhas, estão vendo aqui? Nós temos 2, mas nós sabemos que existem outros formatos. Então, uma folha pode ainda ser simples, só uma lâmina, ou composta. A distribuição no caule é normalmente alternada e composta. Vocês estão vendo aqui, né? Tá aqui o caule e elas são... O caule é que sustenta essas folhas, né? Mais uma vez nós vamos falar da importância das folhas, né, no processo da fotossíntese e também da respiração da planta. No processo da fotossíntese, como nós falamos, ela absorve a luz do sol, né? Ela retira a planta, onde a planta retira do solo, né, a água e os nutrientes, que é transportado pelo caule para o resto das plantas, e a folha que absorve tanto a luz do sol, como o gás carbônico, como a água e os nutrientes, passa por um processo, né, onde ele produz o alimento e libera o oxigênio para a atmosfera e fabrica o seu alimento, o alimento que a planta precisa, né, para ficar forte. O fruto, nós temos aqui a flor, né, a flor, que quando uma flor desabrocha, significa que ela está pronta para se reproduzir. Cada parte da planta, a planta tem, né, a parte masculina, a flor tem a parte masculina e a parte feminina, né, que fazem parte da estrutura dela. E os agentes da natureza conseguem depositar o pólen, né, que faz com que elas se reproduzam, dando origem ao fruto, né? A parte da reprodução, ela vai dar origem ao fruto, onde ele vai trazer uma sementezinha dentro dela e vai depois gerar uma nova planta, tá certo? Vai nascer uma nova planta. Aqui nós temos o fruto, depois que a flor nasceu, né? Depois ela deu origem ao fruto, e esse fruto aqui, ele guarda a semente no seu interior. Os homens e os animais que se alimentam dele transportam semente para outros locais, ampliando a polinização das espécies, né? Onde a planta vai se multiplicar. Aqui nós temos algumas sementes. Temos a semente do feijão, por exemplo, né? Nós conhecemos a semente do feijão, nós falamos sobre o arroz, sobre o milho. Tem várias sementes que fazem parte da nossa alimentação, certo? Então, possui servas de alimento para possibilitar que uma planta germine e cresça, até ter folhas e poder realizar a fotossíntese. Para brotar, ou seja, para crescer, algumas se dividem em duas, como o feijão e a soja. Outras se mantêm inteiras, como o milho e o arroz.
tá falando aí que o feijão e a soja, ele ficam meio que aberto em duas, né? Vocês fizeram a experiência do pé de feijão, vocês acompanharam o desenvolvimento do feijão e vocês tiveram a oportunidade de ver justamente que algumas se dividem em duas, né? Algumas sementes se dividem em duas. Observem aí no livro de vocês, na página onde foi feita a experiência, né? Foi feita a experiência na página 43, 44, onde tem experiência, que você vai ver todo o processo, onde vocês viram, né? Tem na página 152 também falando sobre esse processo de desenvolvimento do pé de feijão, certo? Onde ficam divididas em duas, tá certo? Suas funções, né? A função da semente é de preservar a espécie através da multiplicação. Ela vai dar origem a outras plantas, né? Então, ela exerce um papel muito importante. Como funcionam as plantas? Fazendo uma simples comparação entre as plantas e os seres humanos, verificamos que ambos possuem as mesmas necessidades como os seres vivos, ou seja, elas necessitam de água, de ar, luz, nutrição e calor. Entretanto, somente os vegetais possuem a capacidade para captar a energia do solar e transformar em energia química, né, que é o alimento dela. Então, só as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Como nós falamos nas aulas anteriores, nós seres humanos precisamos trabalhar, né, para comprar os nossos alimentos. Nossos alimentos, eles vêm de origem ou animal ou vegetal. Nós não produzimos o nosso alimento assim como a planta produz no seu processo de fotossíntese, certo? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do ar, né? Do ar, tanto para nossas vidas, nós seres humanos, como para o ar para as plantas, né? A questão do oxigênio que ela respira. Ela respira o oxigênio também no processo da fotossíntese, ela fabrica também e libera para o meio ambiente, certo? Então, o ar é uma camada gasosa que envolve a Terra. Nós temos aqui o nosso planeta, né? Então, nós seres humanos precisamos do ar para respirar e viver. O ar contém um gás importante para os seres humanos, que é o qual ar? É o oxigênio, né? Então, vamos aqui. Nós falamos da importância da planta também, do ar que ela libera, né? Do oxigênio que ela libera para a natureza. É justamente sobre isso que nós vamos falar agora, sobre a importância, não esquecer desse oxigênio tão importante, né? Então, o oxigênio é um gás indispensável para a sobrevivência dos seres vivos, para os vegetais, que são as plantas, os animais, né? E os seres humanos. Nós estamos vendo aqui seres vivos que precisam do oxigênio para viver. São os vegetais, as plantas e os seres humanos, certo? Então, eles reagem com certas substâncias presentes no corpo dos seres vivos e produzem, né? E produz a água, a energia e o gás carbônico. A energia produzida nessa reação é responsável pela manutenção da vida dos seres vivos, né? Desses três aí em destaque. Nós temos duas imagens aí que vocês vão ter a oportunidade de ver. Nós falamos sobre o oxigênio do ar que nós respiramos, né? E nós vamos falar agora do gás carbônico, um pouquinho do gás carbônico, certo? Nós, os seres humanos, quando respiramos e queimamos combustível, jogamos para fora
o gás chamado oxigênio. Olha só, gente, nós respiramos, né? Nós respiramos o oxigênio e nós liberamos o gás carbônico, né? Esse processo. Respira o oxigênio e liberamos o gás carbônico, certo? Então, a planta, no processo dela de fotossíntese, ela recebe, né? Ela recebe o oxigênio, o gás carbônico e libera o oxigênio. Depois, ela precisa respirar o próprio oxigênio, porque o gás carbônico que ela recebe, né, é para ela produzir o alimento dela junto com a luz do sol, certo? Então, o gás carbônico também faz parte do ar que respiramos. Mas, em excesso, quando é demais da conta, ele se torna prejudicial, que nós temos situações em que esse gás, né, carbônico, ele é prejudicial à nossa saúde. Nós estamos falando aqui, como a imagem mesmo nos mostra, falando de poluição, né? Um gás que não é saudável para as nossas vidas. Mais sobre a planta, certo? Então, aqui nós temos que as plantas absorvem a água. Mais uma vez a gente vai falar da importância das raízes que absorvem a água e os sais minerais, né? Através da raiz que ela absorve tudo isso. Então, através da raiz, ela absorve a água e os sais minerais, que é a vitamina dela, né? Não é o alimento. É um tipo de vitamina que vai ajudar no processo de fotossíntese também, certo? Então, todos os seres vivos dependem da luz do sol. As plantas têm um modo muito inteligente de usar a energia solar e transformá-la no seu próprio alimento. Este fenômeno é chamado de fotossíntese. O sol brilha no céu, é uma grande novidade. As raízes absorvem a água e os minerais do sol. Nós entendemos também, vocês estudaram e vocês lembram que esse processo de fotossíntese, né, onde tem a importância da raiz que absorve a água e os nutrientes, que o caule transporta a água e os nutrientes para o resto da planta, que é captado o oxigênio, a luz do sol, tudo isso para produzir o alimento. Nós estudamos, nós falamos sobre a importância. Então, o processo da fotossíntese, como a própria imagem nos lembra, que só acontece durante o dia. Por quê? Porque a planta precisa da luz do sol, certo? Então, a luz do sol só é possível durante o dia. Nós temos aqui uma imagem da fotossíntese, certo? Mais complexa, né? Então, ela absorvendo a água, os nutrientes, recebendo a luz, né, do sol e o gás carbônico, ela está recebendo, absorvendo, e aqui ela está liberando, depois de tudo, o oxigênio, né? Porque já houve a produção do seu alimento, tá certo? Então, é um processo que vocês estão estudando, que vocês já entendem a importância desse processo na vida da planta, certo? E nós finalizamos aqui mais uma aula de ciência, onde nós estamos estudando a estrutura, né, as estruturas da planta. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.